muita gente que eu converso entende stablecoin como uma moeda mais estável ou mais popular ou mais segura e acaba achando que o Bitcoin é uma stablecoin. Eu recentemente li um tweet do Robert Kiyosaki, que é autor de um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, é famoso aí no mundo das finanças. E ele fala o seguinte: por que o Bitcoin vencerá? Pergunta. E a resposta dele é: o Bitcoin vencerá porque a América é liderada pelos três patetas. Pateta 1, presidente Biden. Pateta 2, secretária do Tesouro Yellen. Pateta 3, presidente do Fed Powell. Eu confio no Bitcoin e não nos três patetas. E a primeira pergunta sobre o Bitcoin, que não é uma stablecoin, mas a gente já vai falar sobre isso, é que esse tweet e vários outros comentários sobre o Bitcoin têm claramente um cunho político. E aí eu queria saber de você exatamente isso. A gente teve até recentemente o fundador da IFX, uma grande corretora de criptomoedas, dizendo que vai investir, que vai botar uma quantidade grande de dinheiro na eleição nos Estados Unidos. E eu queria saber até onde o Bitcoin e a política se misturam. Porque me parece que são muito antagonistas um do outro, mas ao mesmo tempo a gente está vendo cada vez mais o Bitcoin na boca de políticos e relacionado com a política. O que você acha disso? Olha, sim, sem dúvida que existe aqui um desafio político em relação à Bitcoin, porque tal como eu te dizia sobre o meu livro, eu acho que um grande valor que traz é uma relação da geopolítica. Eu falei disso no início. A Bitcoin não pode ser entendida sem entendermos que ela é um instrumento geopolítico. A Bitcoin é a única moeda mundial. É a única moeda digital, é a única moeda que não pode ser travada, nem parada, nem manipulada por nenhum governo mundial. Então, aqui começa logo um desafio que é, até hoje, nunca existiu uma moeda não governamental. Até hoje nunca existiu uma moeda... Ou melhor, não é bem até hoje, porque nos tempos antigos tínhamos moedas mais de transação que poderiam servir para transação global. Tivemos o ouro, tivemos as armas, tivemos o couro, as pedras preciosas, joias, conchas, tudo isso foi moeda. O sal foi moeda, não é? Daí vem a palavra salário, vem do sal. Portanto, nós tivemos outros ativos que serviram de comércio mundial, mas desde que estamos neste desafio do dólar, não é? Da moeda ligada ao dólar, todas as moedas, todas, uma grande parte das moedas das civilizações ocidentais estão ligadas ao dólar como o valor por trás dessas moedas. Isto aconteceu em Bretton Woods, nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. E desde então que não tens tido uma moeda que desafiasse o dólar como moeda padrão. E neste momento a Bitcoin reúne as condições para ser uma moeda que pode desafiar o dólar como moeda padrão internacional, e tem uma diferença, é que não é uma moeda política, não é? Não adianta elegermos o partido A ou o partido B com uma tendência A ou a tendência B, porque ela não vai mudar a política monetária da Bitcoin. Então este é o grande desafio, não da Bitcoin, mas dos políticos. Porque a Bitcoin é inalterável, não é? É um sistema, é um algoritmo que não é possível ser alterado, e portanto ele não vai satisfazer a agenda política de nenhum país, nem de nenhum conjunto de países, nem da Europa, nem dos Estados Unidos, nem de nada. Bitcoin vai ser Bitcoin, vai fazer o que Bitcoin faz. Ponto. E eu acho que o grande desafio aqui é que os políticos precisam, ou acreditam que precisam de encontrar uma maneira de conseguir funcionar, sendo que já existe um ativo destes no mundo e que cada vez mais pessoas estão conscientes de que a Bitcoin é uma moeda diferente e que funciona com regras diferentes daquilo que é uma moeda fiat, uma moeda governamental. Então é natural que muitos políticos precisem, em primeiro lugar, de decidir como é que vão tratar a Bitcoin, não é? Há países que pretendem proibir, há países que pretendem tornar legal, há países como El Salvador, que assumiu como moeda governamental, a moeda principal de El Salvador. Portanto, eu acho que é uma decisão cada vez mais necessária. A verdade é que os políticos não sabem o que fazer com isto, porque isto é uma coisa que eles não podem controlar, e não é costume haver uma coisa que os políticos não podem controlar. Quando se encontra uma coisa destas, é como é que vamos lidar com isto, não é? Como é que vamos regulamentar, como é que vamos taxar? São estas as dúvidas que os políticos normalmente precisam de decidir, enfim, para poderem lidar com esse novo ativo. Eu tenho vindo a alguns eventos aqui em Portugal sobre criptomoeda e NFTs. E muita gente de fora de Portugal, até ucranianos, russos, enfim, até por conta da guerra. E aí eu escuto muito falarem uma coisa assim: Portugal é a capital não oficial da criptomoeda. Eu vi essa frase de um hacker ucraniano que eu conheci nessa sexta-feira agora. E por que isso? Por que Lisboa e Portugal têm conquistado essa fama de ser crypto-friendly? O que acontece aqui de especial? Olha, é uma fama um tanto ou quanto exagerada,
porque na realidade não existe um motivo assim tão grande para isso, e já vamos falar de qual o motivo, mas a verdade é que a conversa está a pegar a nível internacional, é verdade que eu Sim. já li isso também, em vários fóruns, pessoas de fora que querem viver cá. O marketing está funcionando. Esse marketing está a funcionar, é verdade. Esse marketing não é mais do que isto. Os particulares em Portugal, pessoas particulares como nós, não é? A nível pessoal, não a nível empresarial. Em Brasil são pessoas físicas. Pronto, exatamente. Aqui também podemos usar essa mesma definição. Pessoas físicas, portanto, que decidam fazer investimentos em criptomoedas, não pagam mais-valias, não são tributadas por mais-valias. Não existe ainda um enquadramento de tributar a pessoa O individual, lucro. o lucro. Uhum. Portanto, isso é muito interessante para toda a gente que está envolvida em trading ou que tem mais-valias financeiras em cripto e que não pretende ser taxada por elas. E assim, pronto. Portugal é um dos poucos países, creio que o único da União Europeia, creio que um dos poucos da Europa, que não existe tributação. Para empresas, sim, ou seja, uma empresa cuja atividade seja comprar e vender criptomoedas e daí tirar proveitos, vai pagar, obviamente, impostos sobre isso. Mas como pessoa particular, se tivermos uma outra profissão, no nosso IRS, que é a declaração que entregamos ao governo, não precisamos de preencher nada. Se a nossa atividade pessoalmente for fazer trading, aí já pagamos, sim, e pagamos na categoria B, que é investimentos financeiros, e pagamos nessa categoria. Mas se temos uma outra profissão e a nossa vida não tem a ver com isso, e de vez em quando fazemos algum trading, então não somos tributados e não há ainda legislação nesse aspecto. Sendo que isso vai mudar. Portanto, esse marketing vai sofrer, porque creio que no ano que vem já vai existir algum tipo de regulamentação para a tributação de criptomoedas. Bom, por isso que você acha o marketing exagerado, então. Portugal não é crypto-friendly. Não, porque repara, depois às vezes até alguns políticos que não são crypto-friendly usam esta ideia para dizer que Portugal é um paraíso fiscal para criptomoedas. Então fica aqui uma imagem meio suja de que Portugal é um paraíso fiscal, portanto dá aquela ideia que é tipo as Ilhas Caimão para lavagem de dinheiro e pronto. E isso é um bocadinho desagradável porque eu acho que não tem nada a ver com isso. Acho que tem só a ver mesmo com não tributar uma coisa que não se entende. O governo está a decidir como é que vai entender as criptomoedas e eu acho muito bem. E quanto mais tempo demorar, mais provável seja que vai decidir da forma certa, não é? Então, acho importante não ir a correr tributar coisas sem saber o que elas são, que é o que muitas vezes os governos fazem, e eu acho que é importante entender o que é e depois então tributar da forma justa e correta. E eu acho que é só isso que está em causa. Vamos ver se as pessoas vão desistir de vir para Portugal ou se esse marketing, que às vezes pega, mesmo regulamentando, vira a capital Sim, sim. Não, eu acho da que sim. cripto. Eu acho que acima de tudo também Portugal é um país que está na moda por outros motivos também, não é? Portugal é maravilhoso. Eu sou suspeitíssimo És para fã? falar. Muito fã. Boa. A gente tá falando aqui esse tópico, né, de bitcoins e stablecoins, e quando eu comecei a estudar as criptomoedas, eu percebi que existe quase que não é uma seita, mas quase que um grupo político dentro do mundo de criptomoeda, que são as pessoas, que são os maximalistas. O que é o maximalista? Quem são e o que defendem os maximalistas? Um verdadeiro maximalista vai provavelmente defender que o mundo deveria viver todo com Bitcoin e Bitcoin é a única moeda que faz sentido Exato. a nível mundial. Ele rejeita as outras moedas. O Ele Bitcoin é a rejeita, única sim. séria. As outras são. Sim, e mesmo a nível de outras altcoins, Bitcoin é a única que tem valor e o resto é tudo. Muitas vezes vais ouvir a expressão lixo centralizado. Vai ser isto. Tudo o resto é lixo centralizado. Bitcoin é a única coisa que tem valor. Enfim, é uma visão que eu acho relativamente radical, Uhum. mas daí que vem a expressão maximalista puro, não é? Creio que depois existe todo um espectro, não é? De nível de maximalismo ou uma coisa mais moderada, não é? São provavelmente os primeiros investidores adeptos do Bitcoin, que compraram Bitcoin, sei lá, há muito tempo. E aí a gente vai falar das altcoins, começaram a surgir outras moedas competindo com o Bitcoin. Talvez o Ethereum seja a primeira delas. E eles defendem a ideia de que as outras moedas não têm como competir com o Bitcoin. O Bitcoin está num outro patamar. Sim. Por isso, talvez sejam radicais nesse sentido de não permitir que haja o florescimento de outras tecnologias que aprimorem o Bitcoin, né? Enfim. Sim, eu acho que há aí
um entendimento difícil, porque repara, nem todas as criptomoedas são moedas, verdadeiramente. Ou Exatamente. são pensadas para ser moeda. Se tu me perguntares se vale a pena ou é necessário haverem altcoins para serem moeda depois de haver Bitcoin, eu provavelmente vou parecer maximalista e vou-te dizer que não é Uhum, necessário. Basta uhum, Bitcoin, não é preciso mais nenhuma moeda. Tudo bem exato. que podem existir, é uma questão de um sistema livre que foi criado, eu acho que podem haver múltiplas moedas. No meu livro eu digo, eu acho que no futuro cada pessoa pode ser uma moeda, se ela entender que sim. Nós podemos criar uma criptomoeda aqui para chamar-lhe da Codecoin, de repente, Uhum, se acharmos que existe uma uhum, utilidade para ela. Eu acho que ela uhum, vai durar e existir sempre que haja uma utilidade para essa moeda. uhum, Não havendo utilidade, não tem adoção, vai morrendo e, enfim, vai valer nada. Bitcoin, como moeda, é um sistema credível e é um sistema que eu acho que resolve a questão da moeda. Agora, comparar Bitcoin, por exemplo, com Ethereum, eu já não diria que Ethereum pode deixar de existir porque há Bitcoin. Ethereum faz uhum, todo um outro campeonato que tem a ver com smart contracts, né? Contratos uhum, inteligentes, e tudo isso tem uma utilidade económica e uma utilidade tecnológica muito para além daquilo que é ser moeda. uhum. É muito mais um token do que propriamente uma moeda de Uma moeda. circulação. Então Exatamente. a utilidade é toda outra. E acho que esse é o desafio Uhum. das altcoins, trazerem utilidade. Então podemos ter tantas quantas as invenções que nós temos que sejam criativas e úteis. Agora, fazer imitações, e no início houve muitas imitações de Bitcoin, e existem algumas, eu acho que é um bocado vazio, porque não vale a pena estar a imitar só uma coisa e não trazer mais nada, não é? Não trazes valor verdadeiro. Acho que é por aí. E aí, falando antes de entrar nas altcoins, a gente falar das stablecoins. O Bitcoin, ele não é uma stablecoin, né? O que é uma stable? O que define uma stablecoin? Sim, Bitcoin será o contrário de uma stablecoin. Uma stablecoin é uma moeda, o próprio conceito stable diz moeda estável, não é? Uma stablecoin é uma moeda que procura ser estável e imitar o valor de uma moeda governamental, de uma moeda fiat. As moedas governamentais têm um valor, esse valor também não é fixo, ok? Nós achamos sempre que é fixo, não é. Esse valor é sempre variável por comparação com outras moedas. Antigamente essas moedas eram mais fixas porque tinham comparação direta com uma reserva de ouro, que os governos eram obrigados a ter uma reserva de ouro e para emitir mais moeda tinham que comprar ouro. Hoje não existe nada disso. Hoje o governo, para emitir moeda, só tem que decidir emitir mais moeda. E quando decide, emite. E esta noção de valor, perda de valor, nós só entendemos depois no preço quando vamos comprar coisas e tudo fica mais caro. É só A aí que nós famosa inflação. entendemos a inflação. Portanto, existe aqui uma deflação da parte da moeda, uma inflação monetária, que é imprimir mais moeda gera mais pobreza para nós, não é? Porque nós, quando guardamos dinheiro, no futuro ele vale menos. Okay? Cada vez que um governo imprime dinheiro, está a desvalorizar o dinheiro que nós temos em casa. E, portanto, isto tem que ser imitado. A questão é, quando criamos uma moeda digital, uma stablecoin é uma moeda digital, não é uma moeda governamental, mas imita o valor de uma moeda governamental. O objetivo de uma stablecoin para dólar é representar cada token dessa moeda, representar um dólar. Se o dólar baixar de valor, eles vão ter que encontrar uma forma de stablecoin baixar de valor acompanhando o dólar. Okay? Esse é o objetivo, uma equivalência de 1 para 1. Também existem stablecoins de euro, stablecoins de outras moedas, mas mais popular é mesmo o dólar, porque a maioria do mercado de trading funciona à volta de dólar. E por que criaram as stablecoins? As stablecoins, sim. O outro dia também tive essa questão de ouvintes do podcast. A stablecoin é criada por uma questão de utilidade. Porquê? Tu hoje em dia e eu acho que tem muito a ver também mais útil para o trader do que propriamente para um investidor. E porquê? Quando estás no universo cripto, todas as moedas são voláteis, todas as moedas têm uma variação. Elas têm variações superiores, uma volatilidade superior a uma moeda governamental. Normalmente a moeda governamental, apesar de imprimirem muita e estar a mudar muito, é com ela que nós lidamos e é nela que recebemos o salário, e a maioria das vezes. Então é ela que regula a maioria da nossa vida. Sendo ela a referência, as outras são muito variáveis face a ela. Então, quando nós compramos uma criptomoeda e queremos trocar por outra, muitas vezes no processo intermédio, eu agora vendi Bitcoin. Ok, mas não quer dizer que eu queira já comprar Ethereum, ou queira já comprar Dogecoin, ou queira já comprar uma outra moeda. Eu posso querer sair de Bitcoin para a minha moeda normal, para o meu euro, por exemplo, e então daqui a 5 dias, daqui a 6 meses, quando eu quiser, voltar a comprar uma outra criptomoeda. E só consegues fazer isto quando sais para a moeda governamental, para Fiat.
Só que para sair para fiat tens que sair do exchange, porque o exchange não tem moeda governamental. Para facilitar este processo e tu poderes manter-te no mundo digital das criptomoedas, poderes-te manter dentro de um ecossistema digital, criaram uma moeda que é digital, mas que é exatamente igual ao euro, para que tu não tenhas que estar a trocar para euro, voltar ao teu banco, voltar a depositar o dinheiro no banco para euros e voltar a passar o dinheiro para o exchange. Então tudo isso é um processo muito mais, até caro, é um processo mais caro, porque vais pagar transferências bancárias, não é? E então aqui tu evitas tudo isso criando uma stablecoin que vale sempre o mesmo, de que o 1 para 1 com dólar ou com euro, e tu vendes Bitcoin, compras stablecoin e depois voltas a entrar em Bitcoin ou noutra criptomoeda quando entenderes. Portanto, é uma moeda de referência. Serve para ser um pouco quando tu decides que não queres estar exposto às variações do mercado. Mas eu quando estou eu tenho a minha corretora lá, eu quero comprar bitcoins, a primeira coisa que eu faço é transferir euros ou reais ou o que seja para aquela corretora. Eu não posso ficar Exato. com os euros lá. Por que que eu botaria numa stablecoin ao invés de deixar um saldo numa moeda governamental? Porque algumas corretoras têm depósito em euros, como por exemplo um Coinbase ou um blockchain.com ou por exemplo um Binance até, tu podes estar em euros, mas em outros não. Ah, entendo. Alguns são mais de trading e tu só tens mesmo a parte digital, só tens mesmo criptomoedas. Então tu terias que voltar ao Coinbase em vez de permaneceres no trading, ok? Por isso é que Ah, eu digo que tá. tem mais a ver com traders que estão mais numa posição de trocas mais intensas, não é? E não querem regressar a um exchange, como nós dizemos, que é quase como se fosse Uhum, um banco, não é? Um Coinbase ou um uhum, blockchain.com, um Binance são praticamente um banco. tá Então certo. aqui facilita a velocidade e facilita o custo das transações também. Então, o sujeito que vive comprando e vendendo criptomoedas, se ele decide, por exemplo, vender um Bitcoin para comprar uma outra moeda que ele acha que vai valorizar, só que ele não quer comprar exatamente naquele momento, mas ele quer vender o Bitcoin naquele momento, ao invés de resgatar o dinheiro, digamos assim, para a moeda governamental dele e eventualmente até pagar imposto por isso ou pagar taxas por isso, ele coloca numa stablecoin, que é uma Exatamente. moeda que vai ter com o mesmo comportamento, ou deveria ter o mesmo comportamento que o dólar ou o euro, a moeda governamental que aquele stablecoin está atrelado. Supostamente, então, uma stablecoin, ela não deveria oscilar, ter volatilidade muito alta ou muito baixa, isso é o esperado. Mas a gente teve recentemente esse caso famoso da Luna, que literalmente virou pó. Eu tenho colegas conhecidos que perderam um bocado de dinheiro que estava em Luna. Por que que isso aconteceu, se a moeda deveria ser stable? Sim, Em poucas sim. palavras, Aham. o que que diferencia uma stablecoin da outra? Porque eu tenho várias stablecoins de dólar, por exemplo, e a Luna foi uma que não deu certo, mas tem outras que dão certo, que estão dando certo. Começando pelo só a descrição básica de Luna, Luna é um token variável, não é uma stable, mas dentro do Sim, ecossistema, o ST, que é Terra, que é o isso. ecossistema Terra-Luna, o ST é Terra e Terra sim foi a que despegou do dólar e do euro, portanto despegou totalmente da moeda governamental e foi para zero. O que aconteceu aqui foi uma falha de sistema. Foi uma falha mesmo aproveitada e explorada por uma pessoa que, de forma legal, não foi um hack, não foi um roubo, foi de forma legal, explorou uma fraqueza do sistema e conseguiu tirar um proveito brutal, com uma quantidade de dinheiro brutal, injetada num ponto de fraqueza que durava ali uma janela de tempo de uma semana, porque era uma questão de uma implementação que estava a ser feita que Nossa gerou, Senhora. gerou uma fraqueza no sistema e nesse momento as pessoas bem informadas sobre a fraqueza desse sistema, portanto nem toda a gente poderia ter feito isto, teria que ser alguém que conhecia muito bem o sistema, com informações, e que conseguiu explorar esta moeda algorítmica, que é uma moeda diferente, é uma stablecoin, existem vários tipos de stablecoins, ok? Também aqui elas se dividem. A Luna, o Terra Luna, o sistema Terra Luna é uma stablecoin revolucionária, é um sistema novo, muito recente, e que pretende ser uma moeda algorítmica. Não vamos explicar tudo isso porque vai ficar demasiado Uhum. técnico se calhar, mas esta falha permitiu que alguém tirasse um proveito brutal e num espaço de algumas horas conseguisse distanciar loucamente. Do lado da Luna não houve uma solução, ainda tentaram colocar também dinheiro no sistema para voltar a equilibrar o trading, porque basicamente o que se fez foi um desequilíbrio
no trading da moeda, mas já não foi possível, já não foi a tempo. Isso mostrou que havia uma grande esperança em volta de Luna, muita gente estava a colocar algum dinheiro em Luna e mostrou que tinha essa fragilidade. Portanto, se calhar estamos um bocadinho mais longe do que pensávamos de conseguir ter uma boa stablecoin algorítmica, que eu acho que é um desafio. O algoritmo significa, em poucas palavras, eu imagino que um algoritmo calcula quantos dólares ou moeda que seja, ele precisa comprar para garantir que o preço daquela moeda seja igual ao preço do dólar. Não é imediato. Se eu tenho uma stablecoin, eu vou necessariamente ter $1. Ele vai calculando quantos dólares ele precisa ter. E aí uma falha nesse algoritmo fez com que esse preço despencasse, ou seja, um monte de pessoas começaram a converter stablecoins em dólar e eles não tinham dólar suficiente para pagar todo mundo, e aí deu no que deu. Deu um grande problema. Deu um grande problema algorítmicos. que, aliás, baixou todo o mercado das criptomoedas, né? Exato. Porque cada vez que há uma coisa destas, uma falha tão grande, acaba por afetar outras criptomoedas, então a queda foi um bocadinho geral, né? É típico, perda de confiança.